Uma das franquias mais rentáveis da Universal Studios, Velozes e Furiosos, começou com uma série de filmes de nicho, focando nas corridas de rua e na ação com adrenalina. Com o tempo, a franquia abraçou mais o lado ação, se tornando o fenômeno que é hoje. A mudança brusca, porém, dividiu a opinião dos fãs, tendo aqueles que continuam a gostar de Velozes e Furiosos e outros que não, e inclusive não veem a hora da franquia chegar ao fim. Aqui abordarei a minha opinião, falando de maneira rápida e direta o que eu acho de todos os filmes lançados da franquia até o momento. Sem mais delongas, dê um like se gostou da ideia e vamos começar. Lançado em 2001, Velozes e Furiosos conta a história de Brian O'Connor, um policial de Los Angeles que se infiltrou no mundo das corridas de rua em busca do culpado de uma série de assaltos a caminhões de carga em alta estrada. Ele acaba se unindo ao grupo de Dominic Toretto, seu principal suspeito. Enquanto investiga, a convivência com Dom e sua, entre aspas, família o faz questionar se ele está fazendo certo. O filme entra no clichê do policial infiltrado que se sente seduzido pela vida errada a qual ele adentrou. Apesar disso, o foco maior do filme é nos carros tunados e corridas clandestinas, e isso o filme faz com excelência. Os personagens são ótimos, cada um desempenhando seu papel, dando destaque a Brian e Dom, que são as grandes estrelas não só desse filme, mas da franquia inteira e roubam a cena toda vez em que aparecem. O filme possui uma atmosfera boa do mundo underground das corridas de rua de Los Angeles e nos faz até querer fazer parte daquele mundo. Apesar do clichê, nós meio que sentimos o mesmo do que Brian está sentindo enquanto acompanhamos o seu dilema, e quando mal nos damos conta, nos vemos torcendo para Brian se unir aos foras da lei. O filme é bem básico, com poucos efeitos especiais e focando mais nos personagens e nas corridas, porém não precisamos de mais nada, isso já bastou para tornar Velozes e Furiosos o filme favorito de muitos. Antes de falarmos da sequência, vale mencionar um curta que serve de interseção entre o primeiro e o segundo filme. Turbocharged Prelude conta a trajetória de Brian após os eventos do primeiro Velozes e Furiosos, sua fuga em plena alta estrada, suas interações com outras pessoas e tudo mais o que ele fez até chegar em Miami, onde se passa o próximo capítulo da franquia. O curta é bem básico, nem sequer possuindo diálogos. Basicamente é um clipe de 6 minutos mostrando um resumo dos feitos de Brian até chegarmos ao novo filme. Mais Velozes, Mais Furiosos, lançado em 2003, nos mostra Brian depois de fugir de Los Angeles ao ajudar Dom a fugir da polícia. Foragido, ele porém conseguiu ganhar uma boa reputação entre os corredores de rua de Miami e consegue viver sua vida até que é encontrado e capturado pela polícia. Ele porém recebe uma chance de se redimir, se ajudar a polícia de Miami a prender um líder de um cartel de drogas chamado Carter Verone. Para isso, ele contará com a ajuda da agente infiltrada Mônica Fuentes e seu amigo de infância, o também criminoso Roman Pierce. O filme não caiu tanto na graça do público quanto o seu antecessor, porém conseguiu converter a atmosfera do primeiro filme para a ambientação de Miami, o que deu um charme diferente ao filme. Os personagens estão muito bons, porém a falta de Dom é sentida. Mesmo assim, Roman consegue roubar a cena com seu jeito descolado e malandro. Brian, Roman e Mônica têm uma boa química juntos em tela, enquanto os coadjuvantes e vilões são quase esquecíveis. Damos destaque, porém, ao personagem Ted, que recebe muita importância no futuro. O filme possui mais ação do que as corridas, algo que hoje em dia podemos interpretar como uma sombra do que a franquia viria a se tornar. No geral, Mais Velozes, Mais Furiosos possui as mesmas características do primeiro, trocando a ambientação e os personagens. É um bom filme para descontrair, mas no sentido franquia, sempre estará na sombra de seu antecessor. Antes de falarmos do próximo filme da franquia, vamos falar rapidamente desse outro filme que pode ou não ser parte dessa saga. Better Luck Tomorrow, lançado em 2002, conta a história de um americano com descendência asiática chamado Ben Moneybag, que cansou de ser tratado como cota por minoria e passou a participar de pequenos crimes com seu amigo Virgil Hu e o primo dele, Han Lu. Porém, suas ações em breve os causariam grandes problemas. Não falarei muito do filme aqui, mas é legal tomar conhecimento da existência desse filme, pois ele foi o primeiro filme dirigido por Justin Lin, que mais tarde dirigiria a maioria dos filmes de Velozes e Furiosos. E também nos apresenta ao personagem Han, que ao que tudo indica é o mesmo Han que apareceria mais tarde na franquia Velozes e Furiosos. Apesar de não haver uma ligação oficial entre Better Luck Tomorrow e Velozes e Furiosos, ambos, Justin Lin e Sung Kang, o ator que interpreta o Han, consideram esse filme como uma história de origem para o Han, que passaria a fazer parte da franquia de ação a partir do terceiro filme.
E falando nele, Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, lançado em 2006, provavelmente é o mais destacado dos filmes da franquia. Aqui, o jovem Sean Boswell se envolve em um acidente durante uma corrida clandestina e, para não ser preso, é obrigado a se mudar para a casa de seu pai, no Japão, em Tóquio. Lá, enquanto se adapta ao novo lar, Sean descobre o Drift, o estilo de corrida envolvendo curvas deslizantes. As coisas ficam mais complicadas para Sean quando ele cria uma rivalidade com o chamado Drift King, o considerado melhor corredor de drift da região. Para derrotá-lo em seu próprio jogo, Sean terá de aprender a técnica do drift e ainda superar aquele considerado o melhor, e para isso contará com a ajuda de seus novos amigos, como Twink e Han. O único filme da franquia com foco 100% nas corridas clandestinas, com quase nenhuma cena de ação. Mesmo assim, a adrenalina continua bem presente. O filme caiu no estranhamento dos fãs que esperavam a volta de personagens como Brian e Dom, o que fez muitos não gostarem desse título. De fato, Desafio em Tóquio é o mais diferente e fora da caixa dentre os filmes da franquia, seja em personagens e até mesmo em locação. Mesmo assim, temos aqui bons personagens, uma boa trama e ótimos efeitos visuais. Apesar de ser deslocado, a franquia deixaria claro sua posição dentro da trama geral de Velozes e Furiosos em filmes futuros. Novamente, temos coisas a dizer antes do próximo título. Antes de conhecer o quarto capítulo da franquia, é bom conhecer o curta Los Bandoleros. Assim como Turbocharged Prelude, Los Bandoleros é um curta que conta os eventos anteriores a Velozes e Furiosos 4. Aqui, vemos o que aconteceu com Dom depois que fugiu da polícia no primeiro filme. Também o vemos montando sua nova equipe, inclusive ele conhecendo o Han. Agora sim, chegamos a Velozes e Furiosos 4, lançado em 2009. Dom está com sua nova equipe na República Dominicana, realizando roubos semelhantes aos que ele fazia em Los Angeles. Após separar a equipe depois de um incidente, Dom se separa também de sua namorada Letty a fim de mantê-la a salvo. Seu refúgio, porém, acaba quando sua irmã Mia o liga informando que Letty havia sido assassinada. Sedento por vingança, Dom retorna a Los Angeles a fim de encontrar o assassino de sua amada e matá-lo. Enquanto isso, Brian também está de volta a Los Angeles como um oficial da lei, dessa vez um agente do FBI. Ele está em uma investigação para encontrar e prender o traficante chamado Arturo Braga, e suas investigações eventualmente o colocam cara a cara com Dom novamente. Quando Dom descobre que Braga pode estar por trás da morte de Letty, ele e Brian se aliam para derrubar o vilão. Este é o primeiro filme que abraça de vez o fator ação e começa a colocar as corridas de rua em segundo plano. Depois do terceiro filme que tentou mudar tudo na franquia, o quarto título veio propondo o oposto, uma volta às origens, com a trama trazendo de volta os personagens e a cidade onde se passam o primeiro filme. Além disso, vemos situações semelhantes ao primeiro filme também, como Brian sendo oficial da lei e novamente ficando dividido entre o cumprimento do dever e sua vontade de fazer parte do mundo insano das corridas clandestinas. É justo afirmar que o estúdio considera Velozes e Furiosos 4 como o recomeço da franquia, vide o título original em inglês, que não leva nem o número 4 e nem nenhum subtítulo. O filme ganha o público por trazer os personagens originais de volta, mas peca por trazer um enredo consideravelmente parecido com o original, apesar de no final ser diferente. E também divide opiniões por deixar um pouco de lado as corridas de rua. Sem enrolação agora, estamos agora em Velozes e Furiosos 5 Operação Rio, lançado em 2011. Aqui, depois dos eventos finais do quarto filme, Brian, Dom e Mia se tornaram foragidos e agora estão sendo procurados por todo o mundo. Em constante fuga, o trio vai parar no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, onde reencontram Vince, um companheiro do primeiro filme, e acabam se envolvendo em um trabalho realizado para o político corrupto Hernan Reis. Após escaparem do vilão, eles descobrem um banco de dados contendo informações de todo o dinheiro guardado pelo político. Cansados de fugir, os protagonistas decidem formar uma equipe para roubar esse dinheiro e se esconderem pelo resto de suas vidas. Enquanto isso, o agente especial Lucas Hobbs chega ao Brasil para capturá-los e prendê-los. Algo que se destaca nesse filme é o retorno de diversos personagens de filmes anteriores para formarem a equipe de Dom e Brian. Personagens esses que retornariam também em filmes futuros. São eles Vince, do primeiro filme, Roman e Ted, do segundo, Han, do terceiro, Rico, Tego e Gisele, do quarto. Vemos pela primeira vez muitos desses personagens interagindo, o que fez muitos de nós ficarem felizes.
O filme abraça de vez a ação insana e as cenas impossíveis, começando a partir daí a divisão total dos fãs entre aqueles que definitivamente gostaram do novo formato e aqueles que passaram a odiar a franquia, considerando apenas os primeiros filmes. Para nós brasileiros, o filme teve um charme a mais, por se passar na cidade do Rio de Janeiro, mas muitos não gostaram da ambientação mostrada aqui, alegando não ser fiel ao que a cidade é de verdade. Não podemos esquecer que estamos vendo uma ficção, e fidelidade na locação nunca é 100%, nem no Rio, nem em lugar nenhum. Por outro lado, um deserto nos arredores do Rio de Janeiro é meio forçado. A trama pega mais pro lado do assalto, agora com praticamente nada de corridas de rua, mas mantendo a vibe. Apesar de não ter a melhor trama da franquia, o que chama a atenção aqui são os personagens, tanto o retorno dos antigos como na estreia de novos, como Hobbs, que rouba a cena. Em Velozes e Furiosos 6, lançado em 2013, Dom é encontrado por Hobbs depois de muito tempo escondido. Hobbs, porém, está atrás de outra gangue de criminosos liderada pelo terrorista Owen Shaw. Para pegá-lo, porém, Hobbs precisa da ajuda de pessoas que pensam iguais ao seu inimigo, entrando aí Dom e sua equipe. Dom aceita a oferta de ajudá-lo quando descobre que um dos membros da equipe de Shaw é Letty, sua antiga namorada que ele acreditava estar morta desde o quarto filme. Assim, a equipe é novamente reunida e os nossos anti-heróis passam a ajudar Hobbs na caçada a Shaw, tanto para salvarem Letty, como para limparem seus nomes e adquirirem o perdão perante a lei. O filme segue a fórmula do primeiro, ação e adrenalina pura e insana. Agora, sem o elemento assalto no meio, a trama foca mais na ação propriamente dita, chamando a atenção de muitos de forma positiva. Com a maioria dos personagens do quinto filme de volta, damos destaque ao vilão, que é o melhor visto até aqui na franquia. Com a pegada parecida com o título anterior, porém com mais foco ainda na ação, o sexto título ganhou o carisma de muitos como um dos melhores filmes da franquia dentro desse gênero. Lançado em 2015, Velozes e Furiosos 7 veio com a difícil tarefa de homenagear Paul Walker, ator que interpretou Brian, que faleceu antes das filmagens chegarem ao fim. Depois de muita reorganização e um clima pesado durante todo o resto da produção do filme, o resultado é o longa com a maior carga dramática da franquia. Já fizemos um vídeo só desse filme, feito na época de seu lançamento, que estará no card e na descrição para ver caso você tenha interesse. Aqui, a equipe vive tranquilamente depois dos eventos do sexto título, porém, tudo termina quando Deckard Shaw, irmão de Owen Shaw, declara guerra contra Dom e toda a sua equipe, como forma de vingança ao que eles fizeram com seu irmão. Após a morte de Han, ocorrida durante o terceiro filme, mas só no sexto nos é revelado ter sido obra de Deckard, a equipe de Dom se reúne para, dessa vez, ir atrás de Shaw e se vingar da morte do companheiro. Apesar de carregar o peso da morte de Paul Walker, o filme não perdeu as características de ação insana adquiridas nos últimos dois filmes. Temos muita ação impossível, talvez até mais que no sexto filme. Grande parte disso se dá graças ao vilão, Deckard Shaw, interpretado pelo astro de filmes de ação Jason Statham. Talvez o melhor e mais insano antagonista da franquia até o momento, superando até mesmo seu irmão Owen. O filme também se destaca por finalmente localizar desafio em Tóquio dentro da cronologia da franquia. Depois do quarto e quinto filmes, muitos fãs ficaram confusos quanto ao Han, que morreu no terceiro filme. Muitos acreditavam que o personagem havia sobrevivido, enquanto outros entenderam que o terceiro filme se passava depois de todos os outros. O sexto e sétimo filmes finalmente dão essa resposta. Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio se passa entre o final do Velozes e Furiosos 6 e o início de Velozes e Furiosos 7. Inclusive aqui temos o retorno de Sean em uma breve cena que continua a icônica cena final do terceiro filme. No geral, temos pouco de inovação com relação ao sexto título, apenas mais cenas insanas realizadas em diversos locais do mundo. Porém, o filme consegue nos prender, principalmente na primeira vez em que o assistimos, quando estamos interessados em saber como eles conseguiram burlar a ausência de Paul Walker nas cenas em que ficaram faltando e ainda assim fazer a trama fazer sentido com o Brian presente. Por fim, o final do filme é uma verdadeira homenagem ao personagem e ao ator, emocionando aqueles que acompanham a franquia desde o início e nos fazendo entender que Velozes e Furiosos é mais do que apenas um projeto cinematográfico para aquela equipe. Para muitos, Velozes e Furiosos 7 seria o final perfeito para a série, mas a franquia continua. Vin Diesel confirmou uma nova trilogia, com Velozes e Furiosos 8 estreando em 2017, Velozes e Furiosos 9 em 2019 e com a franquia se encerrando de vez no Velozes e Furiosos 10, que será lançado em 2021, quando a franquia comemorará 20 anos de existência.
Já houveram também conversas sobre spin-offs, como por exemplo um filme focado no Hobbs, mas acredito que não passam de conversas. De fato, a franquia agora deve chegar ao fim depois desses 3 filmes, e podemos ver isso até mesmo nas ações de Vin Diesel, que potencialmente reviveu a franquia Triple X como um possível substituto para Velozes e Furiosos. Tudo o que podemos fazer é esperar por essa nova e potencialmente última etapa da franquia que está iniciando agora com Velozes e Furiosos 8. E é isso aí, galera, esse foi o primeiro Minha Opinião falando sobre uma franquia como um todo. O que você achou dessa ideia? Gostou? Clica no gostei aí, comenta o que você acha desse formato aí a mais, que além do formato individual de cada título, nós também falarmos de franquias, principalmente franquias antigas, em que nós não fizemos minhas opiniões individuais de todos os títulos, como essa, por exemplo. Quer mais vídeos assim? Se sim, dê a sua sugestão para nós começarmos a pesquisar e fazer mais vídeos desse tipo, beleza? Comenta aí, se inscreva no canal se você não for inscrito e gostou do conteúdo, e nos siga nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. É isso aí, galera, até a próxima e fui!